nesse momento, continuar nossa adoração, né? Quando sobe alguém aqui, a igreja já sabe, né? Vai falar sobre ofertas, nesse momento, principalmente. Mas, se a gente parar desde o início do culto, né? E prestar atenção em realmente tudo aquilo que nós, desde o início do culto, ouvimos, tudo aquilo que nós cantamos desde o início do culto, eu acho que a oferta seria algo natural, né? Era os irmãos vinham aqui, todo mundo viria, derramaria aqui o seu coração, porque nós vamos ver aqui alguns princípios de oferta, né? A importância da oferta. E a palavra ela está repleta de Gênesis e Apocalipse, está repleta de palavras sobre dízimos, sobre ofertas. O dízimo, todos nós já sabemos, né, que não é nosso, é algo de Deus que vem às nossas mãos, para que a gente, de alguma forma, em fidelidade a Ele, né, devolvemos até Ele como obediência. Porém, a oferta, ela tem um mistério muito grande, né, por trás da palavra oferta. E eu acho que nós vamos viver a nossa vida toda e não vamos descobrir tudo o que representa uma oferta a Deus. Mas vamos caminhando aí, né, na busca de conhecer, entender e fazer a coisa certa conforme Deus espera. E está intitulado aqui, né, a importância da oferta. Eu queria que você pudesse abrir a sua Bíblia lá em Gênesis 22, versículo 5. Porém, antes eu queria, pode ir abrindo aí. Se eu perguntasse aqui, eu creio que vocês saberiam qual que foi, assim, na palavra de Deus, do homem para Deus, qual foi a primeira oferta que está descrito na palavra. Todo mundo sabe? Que a gente ouve relato, foi a oferta de Caim, né? A Bíblia ela relata primeiro a oferta de Caim. Alguns aqui falaram Abel. Eu creio que foram feitos mais ou menos no mesmo período. E muito se ouve falar que a oferta, na verdade, ela foi instituída para que a casa de Deus seja mantida. Você acha que foi isso mesmo? Na época de Caim, existia uma igreja? Na época de Caim, Deus precisava da oferta de Caim para manter alguma coisa? E hoje ele não precisa ainda, né? Porém, a oferta ela foi instituída por algum motivo, e nós vamos ver aqui hoje qual é a importância dessa oferta. E nós vamos ver que, primeiramente, a oferta como um ato de adoração. E esse texto que eu pedi para você abrir, que está em Gênesis 22, versículo 5, que é bem conhecido, né? Foi quando Deus pediu para Abraão que ele ofertasse o seu filho, e aí tem todo um preparar ali, quem já conhece a história sabe que ele pegou o filho dele em obediência a Deus, o único filho que ele tinha, né, que era a promessa, que ele sabia que era a promessa que Deus tinha dado para ele, de que através daquele filho, né, seria uma nação grande através do filho dele, porém ele não se hesitou em ali de ofertar. Porém, esse versículo relata, né, o momento que ele vai caminhando, né, tudo preparado para a oferta, e relata o momento que ele chega ao pé ali daquele monte, onde ele seria oferecido a oferta dele, que era o filho dele. Nota-se que Deus não pediu pouca coisa para ele, né? Ele pediu aquilo que ele tinha de mais importante naquele dia, que era o filho dele. E aí, nesse versículo nós podemos ver, ó, então disse a seus servos, Abraão dizendo, né, esperai aqui com o jumento, eu e o rapaz iremos até lá, e havendo adorado, voltaremos para junto de vós. O que ele falou? Que nós vamos até lá e faremos o quê? Nós vamos lá e após adorarmos, voltaremos até vós. Note-se que isso é bem comum, né, no povo de Israel.
tá muito nítido para ele, né, sobre oferta, e eles têm oferta realmente como uma adoração a Deus. E aqui, nesse momento, Abraão então fala, fica aqui, né, com o jumento, que eu vou lá com o meu filho, e depois de adorarmos a Deus, nós voltaremos. E ele tinha convicção, né, de que Deus queria, na verdade, ver o coração dele, né? Queria que ele entregasse realmente a adoração dele ali. Porém, se necessário fosse entregar o filho, ele estava disposto a isso, tanto que assim o fez. Porém, Deus, ele encontrou na vida de Abraão o que ele quis, né? Que é um coração adorador, né? Aquele que adora realmente em espírito e em verdade. Esse é o primeiro relato que nós vemos que fala sobre adoração. Porém, no Novo Testamento também nós vemos um exemplo, um momento, que não era ninguém que era do povo de Israel, mas alguém do Oriente, algumas pessoas do Oriente, que tiveram essa mesma visão. Por quê? Porque conheciam esse princípio, né? E em Mateus, capítulo 2, versículo 1 e 2, relata o momento em que Jesus nasceu. E aqueles magos do Oriente, não era do povo reconhecido, né, como povo de Deus, porém, eles mostram aqui a importância de chegar na presença de Deus em adoração, em um ato de oferta. E lá diz assim, Jesus tendo nascido em Belém da Judéia, em dias do rei Herodes, eis que vieram uns magos do Oriente a Jerusalém, e perguntaram, onde está o recém-nascido, rei dos judeus? Porque vimos a sua estrela do Oriente e viemos para adorá-lo. E depois, em Mateus, no mesmo capítulo, no versículo 11, fala assim, entraram na casa, viram um menino com Maria, sua mãe, prostrando-se, adoraram. E abrindo seus tesouros, entregaram-lhes suas ofertas, ouro, incenso e mirra. Então, aqui nós temos dois relatos, né, que se a gente olhar na palavra de Deus, tem muitos outros relatos, né, sobre a oferta como adoração. Por que como adoração? Porque a oferta realmente ela revela o que está ali no coração do ofertante, né? E é interessante, né, que se nós verificarmos o que houve primeiro, houve o prostrar-se, houve a adoração do coração do homem para com Deus nesses dois exemplos que nós vimos aqui, né? Então, eles tinham bem claro isso, que o ato de ofertar é o ato de você realmente render o seu coração na presença de Deus. E, na verdade, como os reis magos adoraram a Jesus? O que eles fizeram para marcar a adoração deles ali? Eles entregaram aos pés dele uma oferta. E assim foi com Abraão, né? Porque a oferta de Abraão era o filho dele, né? Então, isso são alguns exemplos de oferta como adoração. E nós temos lá em Provérbios 3:9, que fala também da oferta como um ato de honra a Deus. Porque lá diz, honra ao Senhor com os seus bens e com as primícias de toda a tua renda. Ou seja, quando nós chegamos na presença de Deus com algo nosso para entregar de coração, nós estamos fazendo o quê? Honrando a Deus. Então a oferta, ela é então um ato de a gente deve ofertar com um ato de adoração na presença de Deus, com total reverência ao que Deus é para nós. A gente tem que chegar com uma oferta também com um ato de honra a Deus por tudo que Ele é na nossa vida, por tudo que Ele faz a nós. E eu queria falar também na palavra, um outro momento que fala da oferta com uma demonstração de fé. Lá em Hebreus, capítulo 11, versículo 4,
que aí então fala também da oferta, acho que uma das primeiras ofertas, né, que foram entregues a Deus, que é a de Abel, no caso. Tudo nós sabemos, né, que Deus se alegrou com a oferta que Abel entregou, porém com a oferta que Caim fez, ele não se alegrou, né? Interessante a gente olhar desse prisma, né? Porque os dois fizeram o correto, os dois foram lá e ofertaram. Porém, o que dá a entender na palavra é que a forma não foi correta, né? O porquê da oferta não foi correto. E lá fala a oferta como a demonstração da nossa fé em Deus. Hebreus, capítulo 11, versículo 4 fala: pela fé, Abel ofereceu a Deus mais excelente sacrifício do que Caim, pelo qual obteve testemunho de ser justo, tendo a aprovação de Deus quanto à sua oferta. Então, o que aprovou a oferta de Abel, então, foi a fé que ele demonstrou ali na presença de Deus através da oferta dele. E se a gente notar aqui, todos esses exemplos que eu li aqui, o que eles trouxeram? Eles trouxeram, além do coração deles contrito, quebrantado, o coração deles em honra a Deus, o coração deles em adoração a Deus, o coração deles em fé a Deus. Além disso, eles trouxeram algo palpável, algo físico. Por quê? Porque ofertar o que é dos outros é fácil, né? Eu preciso ofertar algo que é meu, né? Precisa ser algo que demonstre realmente que é algo importante para mim, né? Que tem um valor para mim. E a oferta, então, se a gente vê lá então de Gênesis e Apocalipse, existe milhares e milhares. E por que nós devemos ofertar então? Lá em Salmos 24:1 fala: ao Senhor pertence a terra e tudo o que nela se contém, o mundo e os que neles habitam. Ou seja, tudo pertence ao Senhor. Então, logicamente, ele não precisaria de nada, porque tudo é dele. Ou seja, tudo que eu tenho, tudo que vem a mim, tudo que chega a mim é de quem? É de Deus. Mas por que então que nós devemos chegar na presença dele e ofertar? O que Deus está interessado? Na oferta sua? O que vocês acham? Deus está interessado em conhecer o nosso coração. Como nós chegaremos à presença de Deus e entregaremos a Ele algo que é importante. Se a gente pegar aqui o exemplo de Caim, o exemplo de Abel, o exemplo de Abraão, e é interessante, se a gente olhar a palavra de Deus também em alguns momentos, quando os grandes homens que realizaram grandes coisas na Bíblia eram chamados para Deus, qual que era a primeira atitude deles? Lembra de Gideão? Quando Deus foi ali buscar ele, que ele estava escondido ali de Deus, com medo, né, de todas as circunstâncias que estavam à volta dele. Qual foi a primeira atitude dele quando ele realmente reconheceu que era o anjo do Senhor que estava ali com ele e que trouxe na mão dele um grande trabalho? O que ele fez? Ele simplesmente falou para o anjo: então, não se arrede daqui, fique aqui que eu vou lá preparar a minha oferta, venho aqui para trazer a minha oferta. Noé, depois de ter feito tudo o que fez, estado ali dentro da arca, né, com todos os animais, e quando o dilúvio passou, a arca ficou em seco, e ele desceu ali da arca com todos os animais, com tudo aquilo que ele tinha, com toda uma reconstrução que Deus estava confiando nele, né? Porque Noé, se a gente for verificar, ele tinha muito trabalho, não tinha? Ele ia recomeçar algo que havia sido destruído por causa do homem. E ali, qual foi a primeira atitude dele quando ele desceu ali da arca?
Ele pegou, a palavra de Deus fala que ele pegou ali o melhor dos bois, dos animais dele, e o melhor que ele tinha mesmo ali ofereceu a Deus, criou um altar e ofereceu a Deus. Eu queria fazer aqui um parênteses para a gente pudesse avaliar a nossa vida agora. Eu creio que você está aqui nessa noite por algum motivo especial, é porque você sabe que Deus tem algo maravilhoso, algo grande para você, é porque você tem fé nele, é porque você está aqui, porque senão não faria sentido, né, nós estarmos aqui nessa noite na presença dele. E eu quero dizer que você está diante de algo grande que Deus tem para você hoje. Todos nós estamos aqui e Deus, Ele entrega na nossa mão hoje algo grande que Ele espera de nós, da nossa vida a partir desse momento. A nossa vida, o nosso dia quando nasce, na verdade a gente tem que ver assim, né? É uma oportunidade que Deus me deu para realizar algo grande que Ele colocou na minha mão. Então, não sei se você já entendeu aí, mas o que eu devo fazer, será, não? Sabendo que eu tenho algo grande para realizar na presença de Deus. E se a gente vê, esses homens ofertaram, Gideão ofertou ali ele precisou lutar para derrotar ali o inimigo. Por quê? Porque Deus lutou por ele, né? Pelo povo de Israel. Ou seja, a nossa oferta a Deus, em ato de adoração e de confiança nele, de fé nele, ela então libera o favor de Deus para conosco. Ou seja, então nós temos aqui na nossa mão a oportunidade, né? Sabemos que nós temos algo grande, só você conhece tudo o que você tem e precisa realizar, porque Deus Ele trata todo mundo de forma especial, peculiar. Então, eu queria que você pensasse dessa forma. Hoje eu tenho algo grande para resolver na minha vida, a partir de então, para realizar a Deus. Então, a minha atitude deve ser como esses grandes homens. Então, é preparar algo que custe para mim, que é importante para mim, e chegar até o altar do Senhor e ofertar. Eu creio que Deus, o Espírito Santo de Deus deve ter falado algo no seu coração. Então, com esse coração na presença de Deus, chegue na presença de Deus com esse seu coração, então, da maneira aí que só você está sentindo nesse momento, e você tem uma oportunidade. Eu quero dizer que Deus, Ele não precisa de nada que nós vamos trazer aqui. Mas nós precisamos de Deus, porque sem Ele nós não somos nada. Sem Deus, até porque nós vimos aqui, né, que tudo vem de Deus. Nós cantamos aqui, né, que tudo é através de Deus. A pastora falou aqui no início que tudo é para Jesus, é através de Jesus, tudo é a respeito dele. Então, que nessa noite nós possamos, nesse momento, com o nosso coração, com a atitude, né, do nosso coração que nós queremos demonstrar a Deus nessa noite, possamos, com alegria, então, ofertarmos nesse momento.